Oferecimento Endy. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Empresas chinesas e os elétricos ameaçam montadoras pelo mundo. A Volkswagen, por exemplo, cogita fechar fábricas na Alemanha. O iFood chega a um número recorde de entregas em um único mês. A Huawei promete revolucionar o mercado de tecnologia com um celular dobrável de 3 telas. E brasileiros buscam uma alternativa para o bloqueio ao X e invadem uma nova rede social. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a gente abre a edição do Business falando do setor automotivo, porque a Volkswagen estuda fechar fábricas na Alemanha numa medida que seria inédita em 87 anos de história. A justificativa é que a queda nas vendas deixou a empresa com uma capacidade produtiva de 2 unidades a mais do que o necessário. Essa mensagem foi passada em uma reunião com 16 mil trabalhadores na última semana na principal fábrica da montadora na cidade alemã de Wolfsburg. Dos milhares de trabalhadores, muitos seguravam cartazes ou até entoavam: "Nós somos a Volkswagen, vocês não são", e prometiam lutar para evitar que as fábricas não fossem encerradas. A demanda por veículos na Europa, segundo o diretor financeiro da montadora Arno Antlitz, não se recuperou desde a pandemia, com as entregas de automóveis em toda a indústria na região ficando cerca de 2 milhões abaixo do pico. A Volkswagen perdeu as vendas de cerca de 500 mil carros, o equivalente a praticamente 2 fábricas. Nós precisamos aumentar a produtividade e reduzir custos, segundo o executivo que comanda essa área financeira da Volkswagen. Tudo isso acontece porque, dias antes dessa reunião, o CEO global da Volkswagen, o Oliver Blume, falou sobre essa ideia de fechar fábricas na Alemanha. O Blume disse que a indústria automotiva europeia está em uma situação muito séria e que produzir no país está cada vez menos competitivo. O ambiente econômico, segundo Oliver Blume, ficou ainda mais duro e novos concorrentes estão entrando no mercado europeu. Nesse ambiente, nós, enquanto companhia, precisamos agir agora de forma decisiva, são as palavras do Oliver Blume, que é o CEO, aí, o manda-chuva global da Volkswagen. A empresa anunciou, portanto, que planeja voltar atrás na promessa de não cortar empregos na Alemanha até 2029. E tudo isso porque, em junho do ano passado, a companhia divulgou um plano para cortar 10 bilhões de euros em custos até 2026. Isso, no entanto, não tem sido suficiente. O que está causando tudo isso? Várias montadoras chinesas de veículos elétricos têm entrado, e quem não entrou ainda planeja entrar na Europa, enquanto essas montadoras extremamente tradicionais, como é o caso da Volkswagen, essas montadoras correm para conseguir desenvolver modelos, em primeiro lugar, mais baratos do que os seus atuais nesse segmento. E ainda falando de setor automotivo, a Volvo anunciou a desistência do plano de vender apenas veículos elétricos até 2030. Segundo a fabricante sueca, o mercado tem enfrentado uma transição cada vez mais difícil para os elétricos. Por isso, será necessário repensar as estratégias e manter alguns modelos híbridos no portfólio. O objetivo da Volvo é que entre 90% e 100% das vendas globais até 2030 sejam de modelos eletrificados, ou seja, é uma mistura aí de veículos totalmente elétricos com os chamados híbridos plug-ins, sendo que 10% seriam para os híbridos leves.
Hoje, atualmente, a Volvo Car conta com 5 modelos totalmente elétricos, o EX40, o EC40, o EX30, o EM90 e também o EX90. E para ver como está pegando fogo aí no setor automotivo, porque eu vou falar agora uma outra notícia do setor, porque a General Motors anunciou um investimento de 5 bilhões e 500 milhões de reais no estado de São Paulo, Brasil aqui, para o desenvolvimento e a produção de veículos, incluindo tecnologia para modelos híbridos flex. A montadora afirmou que essa tecnologia vai ser desenvolvida no Centro Tecnológico da companhia em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, mas que o resultado pode ser aplicado em modelos produzidos em outras unidades pelo país. A gente fala dessa unidade de São Caetano porque está a maior fábrica da empresa no estado e também o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, onde são desenvolvidos os veículos para toda a região. Esse montante de agora, esses 5 bilhões e 500 milhões de reais, faz parte aí dos 7 bilhões de reais anunciados pela empresa no início do ano. A GM, ela não detalha o investimento por cada fábrica, mas o que a gente vê desse anúncio é que a operação de São Caetano do Sul tende a receber aí o maior volume do dinheiro. Segundo Santiago Chamorro, que é o presidente da GM na América do Sul, o novo investimento inclui o desenvolvimento de 2 modelos híbridos que poderão ser abastecidos com etanol. A empresa também estuda a produção no Brasil de um veículo híbrido plug-in, que além do motor a combustão, permite recarregar as baterias em tomadas. A montadora tem ainda uma fábrica de motores em Joinville, Santa Catarina, que deve receber aí investimentos na ordem de 300 milhões de reais. Como se vê o setor automotivo, eu falo com lideranças do setor automotivo no Brasil, fora do Brasil, o setor automotivo passa por uma revolução. Por isso que tem tanta notícia aí sobre o setor de carros que está passando por essa revolução como nunca se viu. A gente fala com as lideranças, elas falam, há 100 anos nunca se viu uma revolução como a gente está vivendo agora. Saindo do setor agora, vamos para a SpaceX do Elon Musk, que a empresa tirou funcionários do Brasil. Segundo informações do The Wall Street Journal, a empresa aeroespacial do empresário de Elon Musk, além de tomar essa medida que é extremamente drástica, tirar os funcionários do país, a empresa alertou outros a não viajarem ao Brasil, num sinal evidente da batalha em curso que o Brasil tem acompanhado aí de Elon Musk contra o poder máximo de justiça no país, o Supremo Tribunal Federal, em torno do X da rede social. E é sempre bom lembrar, isso tudo está acontecendo depois de Elon Musk fechar o escritório da rede social no Brasil. Essa decisão que eu estou falando aqui de tirar profissionais no país foi comunicado aos funcionários há mais de uma semana. Um número pequeno deles, que ainda estava no Brasil, teria sido realocado para outros lugares. O presidente da SpaceX chegou a aconselhar os funcionários a não viajarem ao Brasil, seja a trabalho ou seja a lazer, segundo a publicação, segundo o The Wall Street Journal. E sem o X, o X, o antigo Twitter, seja lá como você chama, brasileiros têm migrado aí para uma outra rede social, que é a Blue Sky. Nunca ouviu falar? Pois em 3 dias, desde o bloqueio determinado pelo STF, o número de brasileiros inscritos na Blue Sky, que olha, até é azul aí, como diz o nome, e como era o Twitter, O número de inscritos na Blue Sky brasileiros chegou a 2 milhões, o que representa aí 25% dos usuários da rede social. Como se vê, é muito parecido aí do antigo Twitter, Estima-se que esse número total seja de 7 milhões e 600 mil pessoas
em todo o mundo. Inclusive, o perfil oficial da Blue Sky fez uma postagem em português dizendo, abre aspas, agora este é um aplicativo brasileiro. E o iFood encerrou, festa lá no iFood, hein, do Diego Barreto. O iFood encerrou o agosto com um número recorde. A plataforma de delivery registrou 100 milhões de pedidos em um único mês. Esse número é 31% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que totalizou 76 milhões de entregas. Quando o iFood foi lançado, isso em 2011, ele respondia por 12 mil pedidos por mês. Olha a transformação, 12 mil pedidos por mês. Agora está batendo um recorde aí no mês de agosto. Enquanto o primeiro milhão foi alcançado 4 anos após a criação da plataforma, isso em 2015. O iFood iniciou 2024 com um volume bruto de 6 bilhões de reais em vendas por mês. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Bom, agora a gente vai falar de um assunto recorrente aqui no Business, que é um problema que está afetando o Brasil, o mundo todo, que é falta de profissionais qualificados em determinadas áreas. E para isso a gente vai conversar, vou chamar agora o Emerson Lima, que é fundador e CEO da Salter, uma empresa aí muito responsável por oferecer soluções digitais para o mercado corporativo, mas inclusive, principalmente, tem um projeto que é uma universidade, em parceria com a Universidade Federal de Garanhuns, em Pernambuco. E eu quero muito que o Emerson explique para nós como tem sido esse processo no estado de formação de futuros especialistas em engenharia de dados, porque lá em Pernambuco vocês têm formado esses profissionais. Então, Emerson, seja muito bem-vindo aqui ao Business, e eu queria que você contasse a importância de se formar esses profissionais ligados à engenharia de cloud e engenharia de dados. Mais uma vez, Emerson, obrigado pela presença aqui no Business. Bom, boa tarde, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês e com o público da Jovem Pan. A gente tem um desafio grande no Brasil em termos de profissionais de tecnologia. Até 2025, a gente tem um déficit previsto de mais de 500 mil de profissionais, quer dizer, vai faltar mais de 500 mil de profissionais de tecnologia para suprir a demanda que existe, que é crescente. A gente sabe que nos grandes centros tem bastante universidade, tem bastante vaga, tem bastante aluno, mas a gente tem muito curso de tecnologia no Brasil inteiro e essas pessoas, na maioria das vezes, não têm oportunidade de iniciar a carreira ou tem uma formação de alta qualidade, como é o caso das universidades públicas, universidades federais, universidades estaduais, mas que depois não conseguem ter experiências de mercado para atuar em grandes empresas. A gente vendo esse movimento e, obviamente, dado a concorrência, que a gente chama de rouba-monte, né, que acontece nos grandes centros, a gente contrata um profissional de tecnologia em São Paulo, logo depois vem uma outra grande empresa, uma multinacional, uma empresa de fora, e acaba atraindo esses profissionais, seja por melhores salários, seja por ter uma branding mais convidativa. A gente resolveu sair um pouco desse meio comum e procurar soluções para isso. Uma das soluções que a gente encontrou foi na cidade de Garanhuns, uma cidade a cerca de 200 quilômetros do Recife, que já é um grande polo de tecnologia no Brasil, mas que tem 11 universidades, entre públicas e privadas ao seu entorno, que oferece cursos de altíssima qualidade, mas que esses profissionais não tinham opções interessantes de trabalho. A gente, através do Salter University, faz a formação dos profissionais dentro da universidade
depois eles são convidados para um programa de estágio e seguem uma carreira em tecnologia dentro da Salter, atendendo grandes clientes no Brasil inteiro e trabalhando em projetos muito importantes de engenharia de dados, de inteligência artificial e tudo mais. Quanto tempo de curso, Emerson? A maioria desses profissionais, Bruno, eles estão ali terminando o primeiro ano, pelo menos, da universidade, o segundo período. Eles fazem um curso rápido de em torno de uma semana, onde a gente passa um conteúdo bastante denso, que é um conteúdo mais voltado para mercado, quer dizer, eles já têm uma teoria muito boa, o que falta é prática com as ferramentas de mercado. Então, a gente faz um intensivão com esse time e depois eles fazem algumas provas. E como é que anda, Emerson, como é que anda a demanda para esse tipo de curso, né? Porque são brasileiros, eu imagino que na massa são jovens, tem muita demanda para esse tipo de curso, né? Engenharia de dados, engenharia de cloud. Tem muito. Só para a gente ter uma ideia, Bruno, hoje no Brasil a gente tem um déficit de 100 mil profissionais em tecnologia. Se a gente colocar que a maior parte desses profissionais, obviamente tem uma parte importante de desenvolvedores e tem uma parte muito significativa para tecnologias de cloud, de engenharia de dados e agora inteligência artificial e generativa. Então, a quantidade que a gente tem de vagas hoje já não é suprida pelo que a gente está formando. Eu brinco aqui que tecnologia tinha que ser a nova ADM, cara. Antigamente, na nossa época, a turma não sabia o que fazer, ia fazer ADM, né? Hoje eu sempre brinco com o pessoal, só, você não sabe o que vai fazer? Vai fazer um curso de TQI que vai dar bom. Faz tecnologia que você vai se encaixar. É mais ou menos isso, né? Não tem erro, é mais ou menos isso. Mas quer dizer... Mas quer dizer, tem uma demanda aí jovem muito forte pelo país. Porque, assim, os números que a gente tem acesso e que a gente fala com frequência nos nossos programas aqui, são muito conhecidos, né? Existe realmente esse déficit de gente qualificada, né? Gente profissional que consegue, que precisa ir para determinadas vagas em variadas empresas dos mais variados setores da economia. Mas o que a gente sempre se questiona é o interesse dos jovens, sobretudo dessa geração jovem, para essa área de tecnologia, e é uma tecnologia muito específica, né? Que é uma tecnologia de nuvem, é uma tecnologia de dados. Por isso que eu questiono aí sobre essa demanda. A gente tem, eu diria para você que raramente tem uma empresa no Brasil hoje que não tem uma vaga aberta, pelo menos para um profissional de tecnologia. A gente tem uma dificuldade no Brasil, acho que sobretudo quando a gente está falando de empresas maiores ou multinacionais de contratar no Brasil, que obviamente é a segunda língua, que é o inglês, é uma língua bastante importante para um profissional de tecnologia. Mas não é só isso. Criou-se uma ideia de que tecnologia é uma coisa de nerd, era um negócio difícil, era um curso de engenharia voltado para matemática. E não é verdade. Acho que tecnologia hoje ele tem oportunidades para todos os perfis. Você não necessariamente precisa ser um desenvolvedor, você tem, por exemplo, formação de gerentes de projetos, tem formação de analistas de qualidades, então tem uma série de funções que estão ali permeando o ambiente de tecnologia e não necessariamente está envolvendo com código. É importante dizer também que o código não tem a ver com cálculo, né? Ele tem a ver com raciocínio lógico. Então é bem importante a gente tirar da frente alguns preconceitos, né? Conceitos preconcebidos que existem em relação à área de tecnologia que afasta as pessoas, às vezes, de uma carreira que é bastante compensadora, tanto do ponto de vista de longevidade quanto do ponto de vista financeiro. Sem dúvida nenhuma, das carreiras que melhor paga hoje no Brasil e no mundo. Você faz ideia de quanto é o salário aí? De uma função talvez inicial? Olha, as funções iniciais hoje de tecnologia no Brasil, em geral, você está falando de analista júnior, ela hoje, raramente você tem alguém ganhando menos que R$ 2.500, por exemplo. Tá. Um profissional com 1, 2 anos de tecnologia está facilmente ganhando acima da barreira dos R$ 4.000. Quando você compara isso com qualquer outra tecnologia, com qualquer outra profissão, é muito... A gente tem casos agora de advogados ganhando R$ 4.000, R$ 5.000 como sêniores, né? Engenheiros aí, bastante dificuldade. E isso, acho que uma coisa importante aqui, Bruno, é que, ao contrário de outras profissões, nós estamos falando de profissionais em começo de carreira. Então, às vezes, o começo de carreira em tecnologia é topo em muita profissão, ou é meio em muita profissão.
Tá? É muito comum a gente ver um profissional de 3, 4 anos em tecnologia ganhando mais que 10 mil reais. É muito comum. E tem algum setor que mais está precisando desses profissionais? Tirando as gigantes de tecnologia, né? A Microsoft, a Meta, e empresas mesmo de tecnologia. Mas vamos vir para outros setores aí. Tem algum que está mais precisando desses profissionais? Eu acho que todos os setores nesse momento. Você tem grandes empregadores de tecnologia, como a Salter, que são consultorias e que têm muitos clientes, por isso precisam de muitos profissionais para desenvolver os projetos que são contratados, mas toda empresa, da média à gigante no Brasil, seja o pessoal do varejo, o pessoal da saúde, o pessoal das empresas mais tradicionais, das indústrias, está todo mundo desenvolvendo muita coisa. E tem um ponto importante, Bruno, as empresas estão entendendo que tecnologia hoje ela é core, não é acessório, né? Então ela é parte importante do business delas. Então, independente do setor, essas empresas estão buscando ter, para além das consultorias profissionais, capacitados desenvolvendo as funções dentro do seu organograma. Muito bem, nós conversamos com Emerson Lima. Emerson, obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado, Bruno, um abraço. E uma gigante de semicondutores, essa é gigante mesmo, hein? Avalia uma nova fábrica no Japão. Eu estou falando da TSMC, que pretende construir a terceira fábrica em solo japonês até 2030. A empresa é considerada a maior fabricante de chips do mundo, por isso que está todo mundo de olho, né? E deve iniciar as operações na primeira unidade no Japão até o fim de 2024. A expectativa é que a segunda fábrica comece a funcionar em 2027. A TSMC conseguiu subsídios do governo do Japão de mais de 3 bilhões de dólares para a construção da primeira unidade. É importante lembrar que essa empresa, essa TSMC, há poucas semanas, ela bateu um recorde também de valor de mercado. Ela atingiu 1 trilhão de dólares. Ela entrou aí para o clube das empresas trilionárias, uma empresa de semicondutores, uma empresa de chips, né? Porque hoje, afinal, para você fazer um carro, para você fazer um celular, você precisa de chips. Então, quem está na liderança, como é o caso dessa empresa, certamente está na frente e justifica, inclusive, a construção de 3 fábricas no Japão. E saindo do Japão, vindo para o Brasil, a Bimbo comprou a Wickbold, o grupo mexicano, quer expandir aí a atuação no mercado brasileiro e anunciou a compra de 100% das operações da Wickbold, que é dona da marca muito conhecida, aí, Seven Boys. Essa operação envolve a aquisição de 4 fábricas no Sul e também no Sudeste. A Bimbo é detentora das marcas Pullman, Ana Maria, Artesano, Nutrela, Rapidez e tem outras marcas também. Eu só falei algumas conhecidas. O grupo possui 203 fábricas pelo mundo todo e responde por mais de 13 mil produtos para 100 marcas em 33 países. Recentemente, o grupo anunciou aí um faturamento de cerca de 28 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Somente na América Latina, as vendas cresceram 3,8% e chegaram a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Já a Wickbold conta com 2.500 funcionários no Brasil. E a Americanas confirmou o fim da carteira digital AMI. Essa medida faz parte do processo de recuperação judicial da rede varejista. Com isso, a AMI, que era uma espécie de conta de pagamento digital e depois, posteriormente ainda, virou também cartão de crédito, cartão de débito, era aceito aí como forma de pagamento em mais de 3 milhões de estabelecimentos pelo país. Essa AMI agora ela vai virar um novo programa de fidelidade. Os clientes têm até o dia 2 de novembro para transferir os valores que estavam na AMI ou podem utilizá-los para compras nas lojas
da rede. Quem não fizer até essa data terá que resgatar a quantia por meio do sistema de valores a receber do Banco Central. Já as contas que não estão em uso serão encerradas em até 30 dias. E ainda envolvendo essa notícia, Americanas, em um comunicado à CVM durante a semana, ela declarou que ela contratou uma consultoria para prospectar interessados nos ativos da AME Digital, mas não é só da AME não também, são das marcas Shoptime e Submarino. E a Huawei pretende lançar um smartphone dobrável com 3 telas, não são 2, são 3 telas para rivalizar com o iPhone 16 que está vindo por aí. A chinesa quer anunciar já no dia 10 de setembro o primeiro smartphone comercial do mundo com dobra tripla. A apresentação oficial deverá ocorrer no Weibo, um microblog chinês semelhante ao Twitter. A expectativa é bater de frente com o iPhone 16, evidente, da Apple, que vai ser apresentado ao público um dia antes, em 9 de setembro. A norte-americana também deve lançar os modelos atualizados do Apple Watch e dos AirPods. A briga entre as duas, que são gigantes aí de tecnologia, está cada vez mais acirrada. Um relatório da Counterpoint Research revela uma queda aí de 24% nas vendas do iPhone na China nas primeiras 6 semanas de 2024. Então, está aquecido realmente esse setor. E a Hitachi anunciou um aporte de mais de R$1 bilhão na expansão da fábrica de Guarulhos, na Grande São Paulo, e uma construção de uma outra unidade no Brasil. Os investimentos devem ser divididos em 4 etapas. A expectativa é que o projeto de expansão seja concluído em até 2 anos, o que possibilitaria um aumento de 50% na capacidade de produção e a contratação de 150 colaboradores. Já a futura planta deve ser erguida em alguma cidade do eixo São Paulo-Rio. A previsão é iniciar as operações até 2028 e a expectativa é contratar 450 colaboradores. E que tal um drink? Mas não é qualquer brinde, qualquer drink não, porque a destilaria escocesa de Macallan lançou uma edição especial de 2 whiskies para comemorar os 200 anos da marca. A Time Space Collection traz uma versão arredondada do tradicional whisky de 84 anos, o mais antigo da marca. E no centro vem também um frasco de 375 ml de um single malt de 5 anos. Serão apenas 200 edições para colecionadores, mas caso alguém queira apreciar esse mimo aí, terá que desembolsar muito, algo em torno de R$1 milhão ou $190 mil. E com esse whisky aí especial, caríssimo, de R$1 milhão, eu me despeço de vocês. O Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados às 3 da tarde. E um convite aí para vocês, se você quiser ter um conteúdo exclusivo da Jovem Pan, com vídeos aí dos nossos comentaristas, faça sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.